Seja bem-vindo ao canal do Guaral para mais um episódio de Conversa com a Tropa. A entrevista de hoje é com a atriz Fernanda de Freitas, que fez a Roberta no Tropa de Elite número 1. Fique ligado, a entrevista tá muito legal. Conversa com a Tropa, na segunda temporada, nós estamos aqui a pleno vapor. E como eu tinha prometido no final da primeira temporada, a gente também queria ter o olhar feminino sobre o filme, né? O filme que quase mais de 90% do elenco era masculino, parecia que era só um universo masculino, mas e o olhar feminino dentro do filme, né? Então, Fernanda de Freitas aceitou o nosso convite e hoje está conversando com a tropa aqui no canal do Guaral. Tudo bem, Fernanda? Muito obrigado pelo seu sim aqui no nosso canal. Com certeza, sim, para você, colega querido, amigo de um grande amigo meu, Gugu. E um prazer estar podendo falar de novo da história desse filme que eu acho que marcou uma geração, né? Como eu já assisti em algumas entrevistas suas, né? Muitos colegas falando que até hoje ouvem, né, os bordões do filme, e de fato, né? Eu acho que o Tropa teve esse, além, né, além de ser um filme magnífico, ainda teve essa especialidade aí de gerar bordões que até hoje são lembrados e falados. Até assim, uma curiosidade, assim, essa série meio que surgiu a partir daí, porque eu estava comemorando um ano do canal do Guaral e, de repente, em algumas lives, porque eu também trabalho com educação, né, sou professor na faculdade, enfim, e, de repente, no meio das lives, vou aqui marimbondo, não sei o que lá. Aí começavam a pipocar umas falas, eu falei, poxa, né? Aí as pessoas começaram a se identificar, né? E eu vi esse carinho que eles ainda têm, né, pelo filme, pelas falas, sabem tudo de cor. E nessas sugestões apareceu assim, poxa, por que que você não conversa com o pessoal? Eu falei, poxa, que ideia, né, interessante. É, Sensacional. né? E aí tem sido muito bom, né, ouvir tantas histórias e a gente está, né, aquecendo esse espaço no canal do Guaral, que é um espaço que tem a ver com educação, mas com arte também, né? E essa paixão por fazer cinema, que com certeza daqui a pouco a gente fala mais, né? Mas como é que a Fernanda se descobriu artista com essa vocação, com esse desejo de seguir no caminho das artes? Então, Guaral, olha, tem alguns momentos na minha vida, assim. Eu sou neta de músicos, né? O meu avô é tocador de bandolim, compositor. A minha avó, quando era viva, tocava violão e fazia o acompanhamento com ele. Eles tinham uma bandinha. Então, eu vivi cercada nesse mundo, né? Nesse meio artístico da música. E desde cedo comecei a fazer balé. Minha mãe queria corrigir a postura, eu andava muito torta, eu e minha irmã, e ela colocou as duas no balé para ver se, como uma atividade também, né? Mas também para corrigir postura. Eu entrei com 8 anos de idade, já me super fiquei apaixonada pela dança. Sou bailarina desde os 8 anos de idade, dei aula de balé e eu acho que assim a mistura da música com a dança, eu acho que foram os precursores, vamos dizer assim, da minha vontade de me tornar atriz, né? A música, enfim, a música sempre teve presente. E depois o balé, essa coisa de apresentação, de ir para os teatros, né? Todo final de ano a gente tinha uma apresentação no Teatro Municipal. Eu sou do interior de São Paulo, sou de São José do Rio Preto. Então, todo final de ano a gente ia se apresentar. Depois, na adolescência, né, quando eu já estava dançando mesmo, eu viajava pelo interior de São Paulo para fazer as apresentações. Então, essa coisa, o cheiro do tablado, né? A coxia, eu acho que vem muito da minha fase de bailarina.
E eu, quando adolescente, eu era louca pela Xuxa, eu, como várias outras meninas da minha idade, eu tinha o sonho de conhecer a Xuxa, de ser Paquita, e eu mandei milhares de cartas para a Xuxa, até que numa desses anos aí, a produção me ligou, falou: a gente queria fazer um teste com você, e eu falei: é a minha chance de virar a minha vida. Na época eu fazia faculdade, já estava fazendo faculdade de psicologia, e aí pintou essa oportunidade de vir para o Rio. E aí eu vim, passei no teste, acabei me tornando assistente de palco, e assim que eu cheguei no Rio, a primeira coisa que fui fazer foi ir para Cal fazer aula de teatro. E aí, assim, a primeira aula de teatro que eu entrei na Cal, eu saí, eu lembro que ali, né, na esquina, né, da Cal com a Rua das Laranjeiras, tinha um orelhão ali, eu desci, saí da aula, já mandei um 90-90 para o meu pai, falei: pai, eu estou apaixonada, é isso que eu quero fazer da minha vida, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então, na primeira aula de teatro, eu já sabia que eu queria ser atriz. E teve um suporte legal, o seu pai? Como é que foi o outro lado? Você contou aí como você ligou o 90-90, mas e a resposta dele? Os Vai em meus frente? pais, cara, os meus pais sempre foram muito parceiros, assim, em tudo que, claro que, né, botando o pé no chão, né, e tal, mas assim, nunca eu tive qualquer coisa que eu quisesse fazer, eu tive uma resposta negativa dos meus pais. Ele na hora falou: filha, se é isso que você vai fazer, né, como eu puder ajudar, eu vou ajudar. E eu acho que o maior incentivo mesmo é esse, né? É você ouvir do seu pai, da sua mãe, esse conforto, né, de que o que você quer seguir vai ser apoiado por eles. E como foi esse início de carreira mesmo? Quando que você se sentiu assim, e sou profissional das artes cênicas? Foi com cinema, foi com teatro? Como é que foi essa? Com televisão, que eu sei que você também faz televisão já há bastante tempo, né? Eu acho que a primeira vez foi mesmo no Teatro na Cal, né? Porque a Cal é uma escola fantástica no Rio de Janeiro, Casa das Artes das Laranjeiras. Ali eu acho que foi já. Eu já saí dali da Cal já com essa com essa carteirinha, vamos dizer assim, né? Mas o meu primeiro trabalho profissional mesmo como atriz foi na TV. Foi meu primeiro trabalho profissional foi fazendo uma novela, que é uma novela de 2002, chamada Coração de Estudante. E ali foi meu primeiro trabalho como atriz mesmo, já com registro, né, com DRT e tudo. E dentre essas linguagens, como que você se situa no cinema, na novela, na televisão, e no próprio teatro? Como que você administra essas três linguagens? Olha, agora eu gosto muito de fazer os três, né? As pessoas sempre perguntam: mas o que. Eu gosto muito de fazer TV, gosto muito, né, do cinema, adoro estar no palco. É óbvio que a gente, né, a gente sabe, a gente que eu que, né, como te falei, bailarina, tablado, né, e depois vem para o Rio, Calo, essa relação com o palco, essa relação direta, né, que a gente tem, nós atores, quando a gente está no palco, a relação direta que a gente tem com o público, né, esse calor, assim, e a gente sabe que o teatro é formador, né, então estar em cena nos teatros, eu acho que talvez seja, eu não sei se maior prazer, assim, como atriz, mas eu acho que é onde a gente se forma, né, onde a gente se descobre mesmo. Agora, né, eu adoro fazer novela, porque novelas, né, a gente tem o Brasil tem essa cara, né, o brasileiro gosta muito, né, novela é uma paixão nacional, então é muito gostoso quando você está no ar, o carinho do público, e o cinema é a sétima arte, né, o cinema é isso, é você botar numa caixinha ali e ficar anos depois como, né, o Tropa de Elite, um filme, enfim,
um filme que até hoje as pessoas lembram, as pessoas veem. Até hoje, há pouco tempo, alguém me marcou, porque estava passando em algum canal, e alguém, nossa, que delícia rever, nem lembrava que você fazia, Fernandinha, olha aqui e tal. Eu gosto muito das 3 linguagens. Bacana, Fernanda. E em relação a isso, né? O Tropa foi o seu primeiro filme? E se teve também teste, como é que foi? Porque você já ouviu algumas histórias, né? E os rapazes todos passando por aquele pelotão quase, um corredor polonês de Fátima Toledo. E como é que foi essa questão dessa seleção também com as atrizes? Sim, o Tropa, eu acho que foi meu 4º filme, não me lembro, assim, mas foi por aí. Acho que foi o 4º filme que eu fiz. Foi a minha segunda experiência com a Fátima. Eu já tinha passado por uma experiência com ela muito forte, no Cidade Baixa, do Tá. Sérgio Machado. Na época do Cidade Baixa, eu passei por uma bateria de testes também, e fui escolhida para fazer o papel da Karina, que quem fez, na verdade, foi a Alice Braga, né? Ah, sim. Então, eu passei por todo o processo de testes, depois fui para São Paulo, fiquei um mês trabalhando com a Fátima, só eu, a Fátima e o assistente dela, um mês, assim, ralando para caramba. Imagina, né? Você passou pela Fátima, né? Sim. No Tropa de Elite ali, eu acho que, assim, quase todo mundo ou todo mundo passou, né, pela Fátima. Só que era um grupo grande, né? Agora, no Cidade Baixa, imagina a Fátima só com você. Então, assim, foi um período assim muito difícil, né? Porque na verdade, o Cidade Baixa teria sido o meu primeiro filme, então foi o meu primeiro trabalho, seria o meu. Ali eu tinha feito a Coração de Estudante, depois eu fiz uma segunda novela, e aí o Tropa de Elite seria o meu terceiro trabalho como atriz, né? E um trabalho muito forte, né? Um filme muito uma personagem muito forte, né? Uma prostituta que vive na Cidade Baixa, uma mulher cheia de cicatrizes e uma mulher muito forte. Então, assim, foi um trabalho muito difícil, né? Mas foi um trabalho muito enriquecedor para mim, assim, né? Foi onde eu talvez assim eu acho que foi o momento que eu me percebi como atriz mesmo, assim, de verdade, né? Assim, vivendo uma experiência muito profunda. E depois a gente foi para Salvador para começar a filmar e tudo. E aí, mas assim, antes de começar a filmar, eu tive ainda mais um mês e meio de preparação com o Lázaro e com o Wagner. E aí, quando faltava 10 dias, assim, menos de 2 semanas para a gente começar a filmar, eu saí do filme. Né? A gente entendeu-se que eu não estaria preparada ainda para fazer aquele personagem. Foi muito difícil, claro, né? Depois de Sim. tanto tempo me doando, me preparando, e uma preparação tão árdua, foi muito difícil, mas hoje em dia eu vejo assim, né? As pessoas falam, a gente costuma falar, nós atores, né? Que os personagens eles buscam, né? O ator, que eles Sim. procuram o ator e a Alice fez o filme lindamente. Ela arrebentou no filme e depois daquele filme ela foi para Hollywood, foi fazer a carreira dela de cinema lá. Então acho que é isso, né? Tinha que ser isso mesmo. E aí o Tropa de Elite foi então a minha segunda experiência com a Fátima. E quando eu soube, né, me chamaram para fazer os testes. Olha, a gente queria fazer um teste com você para o filme aqui e tal. E eu falei assim, gente, está todo mundo fazendo teste para esse filme que ninguém sabe direito o que é, porque a gente não podia saber do roteiro, a gente não podia ler o roteiro, né? Era meio que um tiro no escuro, né? E aí eu fui fazer o teste. Quando eu cheguei lá, o primeiro teste ainda não era com a Fátima, mas chegando lá eu já soube que a Fátima ia fazer a preparação.
E eu falei, meu Deus do céu, a Fátima. De novo a Fátima. Será que dessa vez eu vou fazer o filme? E aí eu me lembro que eu estava com muita sede de fazer aquele filme, né? Por tudo que se falava do filme e por ser a Fátima de novo. Eu falei, não, agora é uma questão de honra. Eu quero fazer, eu vou fazer. E assim foi. Acabei fazendo os testes, acho que foram 2 semanas, né, que a gente ficava lá o tempo todo com ela e tal, e acabei entrando. E foi assim. E como foi para você essa experiência? E se você conseguia perceber no set que aqui, ih, rapaz, esse filme vai acontecer. Você teve essa sensação em algum momento de, sabe, não, rodando lá as cenas, que aquilo ali ia acontecer da proporção que chegou, né, o filme? Não, na proporção que chegou, não. Acho que ninguém esperava, né, aquilo. Eu acho que por mais que as pessoas soubessem, até mesmo, né, o Padilha, o Marcos, né, os produtores todos, eu acho que sim, apostavam. A gente já, né, quando foi fazer, a gente já sabia que era um filme grande, mas a gente nunca sabe, né? Porque não tem receita do sucesso, né, Guaral? A gente nunca sabe. Quantas vezes você vai fazer um trabalho que você acha que isso aqui é uma coisinha menor e tal, e de repente. E o contrário também, né? Às vezes a gente vai para uma coisa grandiosa e o trabalho não acontece. O sucesso, ele é muito. É uma coisa muito maluca, né? Ninguém sabe, não Sim. tem receita. Eu não tinha, não. Eu sabia que ia ser um filme grande. Agora, o sucesso que fez, eu acho que ninguém imaginava. Ninguém tinha, É, né? A gente via que era grande, assim, pela quantidade de pessoas. Eu lembro que todo mundo que eu encontrava, colegas, fiz teste para um filme que não pode saber o roteiro. Fiz teste para um filme. Não. Falei, cara, o Rio de Janeiro inteiro tá fazendo teste para esse filme. Então, eu acho que vai ser uma coisa grande mesmo, né? Mas como foi, não. o seu personagem transita, né? A sua personagem transita tanto na questão do morro, né? Na ONG e na PUC, e até com um saudoso Bernardo Jablonski, que era o professor, né? E uma questão assim, vocês discutiam também, assim, off-cena, aquelas realidades, aquela questão, né? Dos jovens alunos da Peraí, PUC. só um minutinho, que aí agora. Kikinho. Mãe, chama o Kikinho aí para mim, por favor. Desculpa, se puder Não, repetir. não, depois eu faço, a gente faz a edição. Tá. Meus aqui também, quando toca o interfone, ele surta. Nossa. Mas a sua personagem, Fernando, transita por vários espaços no filme, né? Na ONG, que é no Morro, e na PUC, né? E lembro muito do saudoso Bernardo Jablonski, que era o professor, né? E aí eu queria saber, vocês tinham algumas discussões sociológicas, filosóficas, sobre essas realidades, sobre essa questão, né, das realidades opostas, asfalto, favela, PUC, a questão de drogas, porque é uma polêmica bastante interessante ali, né? Quando o personagem do André, né, começa a se colocar, né, e sem poder dizer que é policial, e vem todo aquele outro olhar, né, de repente, da classe média alta sobre o trabalho da polícia. Vocês tinham essas conversas ali no set, né? Como que foi encenar essas questões que às vezes pareciam tão reais ali, né? Não, eu não lembro dessas, eu não lembro de fato dessas, da gente discutir, né? Até porque, assim, como a gente não tinha o roteiro, né? E a gente sabe, né? O trabalho da Fátima, ela passa né, muito pela coisa física, até para atingir, né? O nosso emocional e tudo.
mas eu não lembro muito dessas discussões na época das filmagens ou da preparação, não. Mas eu lembro que quando o filme foi lançado, que a gente foi, né, assistir no cinema, eu lembro o Cine Odeon lotado, as pessoas sentadas na escada e tudo. Quando a gente foi percebendo a reação, né, da plateia, e a plateia era basicamente toda contra a galera da PUC, né, os estudantes e tudo, eu falei, olha, tem um lugar aqui que eu não sabia que estava tão definido, né? Ou pelo menos como foi naquela apresentação ali no Cine Odeon. Eu achei que pudesse ser uma coisa dividida, algumas pessoas contra, né, assim, vendo o lado ruim da polícia, né, vendo o lado ruim também daqueles jovens de classe média alta que estão ali, né? Mas eu vi uma coisa muito definida ali, assim, do público ser muito contra as figuras dos estudantes, né, que estavam ali contra aquele policial que era né, a figura do André ali é a figura de um policial muito correto, né? Um cara muito que está ali para fazer o trabalho dele de forma honesta, tal. Então, eu achei muito interessante, surpreendente e bacana, assim, a reação do público. Uma análise que assim que eu faço é que o cinema brasileiro sempre namorou, digamos assim, né, entre aspas, com essa questão do lado mais do marginal, né? Seja marginal, seja herói, alguma coisa nessa questão. O próprio Cidade de Deus, que é anterior, né? Os personagens principais são, né, os bandidos, né, entre aspas, né? Então, acho que o Tropa ele inverte e coloca um policial ou vários policiais como os personagens centrais, né, que conduzem a narrativa e que querem ser diferentes, né? Então, acho que isso é que muitos acabaram rotulando o filme como um filme fascista, né? Que teve essa polêmica, que o Sim, segundo não. O segundo já vai para outro lado e sim. mostrando que o inimigo, né, não É, é só o traficante, a droga, né? Que isso é uma coisa interessante que eu acredito, né, do debate, né? Que o André, né, o personagem, né, o Matias, ele frisa isso. Ó, vocês são culpados pelas mortes, né? Então associa essa questão do usuário com a questão, né, da criminalidade. É óbvio que é uma visão rasteira e simplista, né? Mas até então esse discurso não tinha aparecido muito claro, né, nos filmes ou na TV, né? Então, eu assim, acho, eu acho que, né, que você falou assim, claro, algumas pessoas tiveram essa visão, né, do filme ser fascista, mas eu acho que o Padilha ele mostrou os dois lados, né? Ele mostra, claro, toda a podridão, né, da, da, da polícia, mas ele mostra também essas pessoas de valores, né, que estão ali dentro, né? Então eu acho uma discussão muito bacana, porque a gente está acostumado a ver aqui, né, muitas pessoas, a gente que mora aqui no Rio, principalmente, né, tem esse olhar, né, de acusatório sempre, né, com a polícia, né? Tá vendo? É por isso que lá o policial já sai atirando, já sai matando. Porque é tudo bandido. Porque não sei. Então, e eu acho que ele vem com esse olhar diferente, né? Um olhar humanizado, né? Dessas pessoas que, que trabalham com tão pouco, né? Arriscando vida, arriscando, enfim, a família. Mas, enfim, né? Opinião, cada um, sim. cada um É, vai ter o seu olhar sobre, né? e que bom, né? Que foi um filme que eu acho que estava meio que engasgado, né?
E você acredita que esse sucesso, muitas pessoas falam, teve a ver com a pirataria, ou não, enfim, mas o quanto isso foi meio que predominante para o filme explodir, né, nas classes populares? E como foi com você, de repente, alguém falar, vi seu filme? Peraí, como? Como assim? Exato. Eu não vi, mas né, você teve essa. Olha, eu Aconteceu isso acho que contigo? a pirataria, né, é, o diferencial, é que você perguntou, né, se não tivesse acontecido a pirataria, se o filme teria tido todo esse sucesso que teve. Hum. Teria, na minha opinião, teria. Mesmo se não tivesse vazado o filme antes, o filme seria um sucesso. Talvez não tivesse sido assistido por tantas pessoas, né, naquela época, como foi visto, né, o Tropa de Elite. Porque eu me lembro exatamente, né, de um dia estar saindo do meu prédio e eu estava saindo de carro e o porteiro veio assim, aí, dona Fernanda, pô, maneiro lá, hein, filme, e eu assim, filme, né? Achei que tivesse um filme que eu tivesse sido um filme que eu já né, tivesse sido lançado e tudo. Eu falei, mas que filme você está falando? O filme lá que a senhora faz da polícia, tananã, Tropa de Elite, assim. Eu falei assim, tá, o Tropa de Elite, mas o Tropa de Elite ainda vai ser lançado. Não, mas eu vi o filme. Eu falei, como assim você viu o filme? Foi a primeira pessoa que me falou, né, que tinha assistido ao filme foi um porteiro meu de um prédio que eu morava. E aí eu achei estranho. Eu falei, não, ele deve estar, óbvio, né? Saí de lá pensando, ele confundiu. E aí, na época, eu estava gravando uma novela na Globo e cheguei para gravar. E a camareira veio falar comigo. Ai, eu e meu marido, a gente viu o seu filme. Que filme? Eu falei, peraí, no mesmo dia, a segunda pessoa vem falar do filme. Eu falei, que loucura é essa? Ai, não me lembro como foi, quando foi, que aí foram falar. Não, ó, o filme vazou, o filme, indo já no Pirata. Eu falei, meu Deus, que loucura, né? Foi uma loucura, assim. E aí, realmente, assim, eu acho que é engraçado, né? Porque você faz TV, quando você começa a fazer TV, as pessoas começam a te reconhecer, porque a TV tem esse poder, né, de atingir um público muito maior. Só que eu nunca fui tão parada, ou, né, as pessoas nunca vieram comentar tanto de um trabalho como o Tropa. Né? Eu falei, opa, que coisa engraçada, né? Eu estou fazendo TV há um tempo e agora eu estou famosa por um filme. O que eu imagino, assim, Fernanda, é porque ele chegou, acho que num espaço de pessoas que talvez não tivessem o hábito tanto de ir ao cinema, né? De repente era um discurso que estava ali meio que engasgado, acho que, né, uma realidade, porque tem horas que parece até que é documentário, né? Tem um, e a forma, acho que aí nesse caso a preparação do elenco, a direção, a câmera, né, a fotografia do Lula, que eu acho que é brilhante, né? Torna tudo ali muito vivo, né? Parece que está tudo, de fato, né, a flor da pele, né? Eu acho que eles fizeram mesmo propositalmente, né, para ser parecido com um documentário, né? E de fato é muito parecido, né? Poderia ser um documentário, né, o Tropa de Elite, porque além disso, tudo que você falou, a forma de filmar, a câmera e tudo, eu acho que teve um compromisso com a verdade, né? Com fazer exatamente como é feito, né? Poxa, eu lembro de quando eu fui fazer a cena da minha morte, que a gente foi gravar lá, a gente tinha uma pessoa que era moradora né, do morro, que já tinha feito parte da bandidagem, né, do morro, para nos assessorar, para falar para a gente como é que uma pessoa fica quando ela é pega, né, uma pessoa do asfalto, né, como eles dizem, quando ela é pega, quando ela fica, quando ela está lá sequestrada, como é que ela pede para não morrer, como é que ela morre, inclusive, né? Então a gente teve todo esse suporte. E assim, o jeito de falar tudo isso sempre tinha uma pessoa
que era da comunidade ali para assessorar, né? Então, além do trabalho da Fátima, que eu acho que já tem esse compromisso com o fazer fazer o mais próximo do que você é para ficar mais de verdade ainda, né? Eu lembro que às vezes eu falava para a Fátima, porque ela, às vezes eu ia me referir ao personagem, né? E falava, porque ela não você, ela não você, ela não você, né? Tipo assim, é verdade, sou eu, né? Então acho que poderia ser facilmente um documentário, Tropa de Elite. E depois do Tropa, né, você brinca em vários estilos, né? A gente vê você na Escolinha, no remake da Escolinha. Eu vi lá no filme que passou agora das Olimpíadas, do revezamento, né? Com uma gênia atual, que é a Thalita, Ah, né? tá. Rapaz, o que eu tenho visto dela é sempre algo top. Maravilhoso, No Segunda Chamada, enfim, no filme agora maravilhoso. do Daniel Filho. Então, né, Sim. ela tá esplêndida, né? E com teatro, assim, como é? E o que mais você gosta de fazer? Ou assim, pô, manda que eu traço, né? De estilos, né? Eu é um pouco isso aí, manda que eu traço, sabe? Eu vou muito pelo texto, sabe, Guaral? Eu gosto de um bom texto. Então, claro, quando as pessoas deixam a gente ler o texto, né? É. Senão você tem que ir mesmo confiar no que está acontecendo. Mas eu acho que assim, se tiver uma boa história, o principal para mim é ter uma boa história, né? Uma boa história, depois bons personagens para fazer. E aí eu sambo conforme a música. Se for comédia, vamos brincar de ser engraçado, vamos emocionar fazendo rir. Se tiver uma tragédia, né? A minha última peça de teatro foi uma tragédia, porque eu já estava tanto tempo, né? Eu fiz Tapas e Beijos, foram 5 temporadas. Aí veio depois o Mister Brown, que também era, né, uma série de comédia. Aí veio a Escolinha. E eu falei, gente, não, agora eu quero tragédia. Não é nem drama, eu quero tragédia. E aí fui em busca disso, fui fazer uma bailarina esquizofrênica no teatro, com uma história bem maluca, assim. E eu falei, não, quero experimentar outra coisa. Gosto de caminhos novos, sabe? Mas é isso que você falou aí. Me dá que eu vou brincar. E agora vem uma novela das 9, não é isso? Agora E vem. já está toda gravada ou não? Que isso, Toda gra... aliás, é um antinovela, né? É, Porque o fenômeno é da obra aberta, que o tempo todo tem interferência, e de repente a gente vai estar experimentando aí algumas obras que, né, quase toda gravada. Como corrigir rumos, né, no meio do caminho, não né? tem como. Não tem como. É uma novela completamente diferente. Acho que a primeira novela completamente gravada, né, antes de ir para o ar. A gente acabou de gravar agora em setembro, a novela estreia em novembro. E, além disso, acho que é a primeira novela das 9 com 100, são 107 capítulos, né? Mas as novelas desse horário geralmente têm aí 150, 160 capítulos, que era o número de capítulos que a gente teria. Mas, enfim, a novela começou em fevereiro do ano passado, aí a gente gravou um pouquinho, aí parou meses, aí a gente voltou em novembro, aí parou de novo, porque os números começaram. Então, a gente já estava há muito tempo fazendo esse produto e aí precisou ser encurtado. Então, acho que assim, uma novela inovadora vem aí. Inovadora, né, no jeito de fazer, inovadora quanto ao número de capítulos, é a primeira novela completamente gravada antes de ir para o ar. E tem essa cara de série, né? Um pouco, Sim. assim. Eu acho que vai ter um pouquinho de cara de série essa novela. E Você aí acha que isso. seja o que Dionísio quiser, né? Ah. E você acha que isso pode passar a ser tendência ou
foi mais ocasional por conta do momento que nós passamos? Não, eu acho que com certeza, assim, é a primeira de muitas, assim, né? Eu acho que o streaming veio para mexer com isso, a forma, né, de se fazer televisão, principalmente de fazer novela. Eu acho que o público conheceu, né, as séries e está gostando muito. Acho que por conta disso, né, de ser uma coisa mais curta, com menos barriga, né? Muitas vezes as pessoas falam: ah, a novela está com barriga, ah, eu já vi isso, tá não sei quantos meses acontecendo isso e não vai para frente, mas porque, né? Hoje em dia essas novelas têm 150, mas já tiveram 200 capítulos uma novela, né? Então é muito difícil você contar uma história que sempre ande para frente, né, sem ficar caindo ali um pouco na mesmice em algum momento da história. Isso é muito difícil de acontecer. E acho que, né, eu acho que com essa necessidade de ter cortado a novela, acho que muita gente comemorou dentro, né, da própria história, porque acaba que as histórias ficam, acho que mais resumidas, né? Fica mais ágil e o público hoje gosta de Sim. agilidade, né? Hoje em dia a gente não pode perder tempo com nada, tem que ser tudo rápido. Então, eu acho que isso vai virar tendência, sim, com certeza. Fernando, olha, quero te agradecer muito, tá? Já deixar aqui também um abraço para o Augusto Madeira, que, né, nos criou essa Nosso ponte, parceiro. que também é outro brilhante ator, que sempre está fazendo coisas em altíssimo nível, né? É o nosso ator onipresente. Eu Ele até está em tudo, em todas. Eu brinquei com ele, eu falei o seguinte, que tem fases, né? Por exemplo, tinha uma época que o Wilson Grey, você não podia pensar cinema nacional sem o Wilson Grey, né? Não, Depois Tonico Pereira, também tudo, cara, todos os filmes. E agora eu falei, é Augusto Madeira, né? agora é Gugu. Não, e é Isso, filme, é série, é novela, é teatro, tá em tudo. Eu falo com ele, né? poxa, me dá um pouquinho desse mel. E abrir espaço, então, né, já te agradecendo mais uma vez por essa conversa que foi show, ó, passou rapidinho aqui, né? E deixar para você mandar um abraço para as pessoas que acompanham aqui a nossa série, né, Conversa com a Tropa no canal do Guaral. Ô, Guará, eu é que agradeço o seu convite, a gente está podendo fazer essa troca aqui, poder relembrar um pouquinho, né, desse trabalho tão memorável que foi Tropa de Elite. Um beijo, pai! Eu chamo ele de pai, Gugu, que a gente fez uma peça junto e eu falava, gente, não, é o pai, ele é o pai. Tudo eu peço conselho para ele. E ele falou que ia assistir, hein? Ele falou, Ah, não vou deixar vamos de assistir, cobrar. vamos cobrar. Mas agradecer aí, parabéns pelo seu canal, parabéns por ser professor, né? Em tempos tão difíceis. Parabéns aí, e parabéns pelo seu canal, parabéns pela sua profissão e muito obrigada. E estamos aí, estamos Tá. juntos. O que E vamos nos precisar, encontrar nos sets da vida, né? não é. né? Espero que Dionísio, como você falou, né, possibilite encontros. Exatamente, exatamente. Fernanda, muito obrigado. Eu que Valeu. agradeço. Beijo Tchau, grande. tchau. Tchau, Valeu. valeu. Se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, espalhe para todo mundo que estamos no meio da segunda temporada de Conversa com a Tropa. E quero mandar um abraço para o casal Edna e Wilson Barbosa, do Rio de Janeiro. E também para Jonathan Santana, de Belém do Pará. E no próximo episódio vamos entrevistar o ator Eric Maximiliano. Ele fez o Marcinho no Tropa de Elite 1. Não perca. Grande abraço e até o próximo episódio de Conversa com a Tropa.